Morra pobre com esses hábitos. Bom, se você é uma dessas pessoas que acredita que é só um detalhezinho, é só realmente um comportamento e não faz diferença nenhuma, pode ter certeza que você está acumulando comportamentos que estão realmente te deixando mais pobre. E o fato é que você precisa realmente mudar a sua rotina para que você comece a ter melhores resultados. Isso muitas vezes não está nem relacionado à questão de ficar rico e as pessoas têm dificuldade de entender. Você não precisa ficar rico ou rica, você precisa estar sempre melhorando a sua vida. E é claro, como consequência realmente de estar num processo de desenvolvimento constante, é fato que você acabará ficando rico ou rica, porque você no decorrer do trajeto acaba desenvolvendo tantas habilidades. Bom, mas o fato é que habilidades, por exemplo, como não dar aí o devido valor para o tempo, não administrar aí as suas tarefas. Isso são uma das, né, ou alguma das situações que vão realmente estar te limitando. Bom, e se você realmente tem interesse por esse tipo de conteúdo, antes de mais nada, eu aconselho você a se inscrever aí no canal, deixe a sua inscrição e, é claro, já aproveite também e acabe deixando o seu comentário. Se esses conteúdos aí estão sendo, na verdade, útil para você e se você realmente está conseguindo melhorar ou dê uma sugestão também de algum tipo de conteúdo que possa realmente trazer para você um pouco mais de reflexões, um pouco mais de pensamentos, um pouco mais de conhecimento, para que você consiga daí então mudar a sua vida o quanto antes, levando em consideração que é o conhecimento que abre a sua visão, abre o seu campo de visão e faz com que você enxergue aí mais possibilidades. Bom, dentro desse contexto, você já deve realmente ter perguntado várias vezes o porquê que você tem esse determinado resultado e outras pessoas têm um resultado muito melhor. O fato de estar se comparando o tempo inteiro com outras pessoas vai fazer com que você acabe realmente se frustrando. E se frustrar não é nada bom, porque você acaba perdendo o ânimo e você precisa realmente dele para que você consiga conduzir a sua vida com mais eficiência. Então, pare para pensar que as pessoas são diferentes, então o porquê, na verdade, se comparar se elas são diferentes? Você deve conduzir o seu caminho da melhor forma possível. E esse comparativo é uma das coisas que mantém você numa situação de escassez, numa situação de pobreza. Então, mude isso o quanto antes. Uma outra coisa é que as pessoas que têm uma vida financeira um pouco mais limitada, elas estão sempre preocupadas com situações que não estão sob o seu controle. E daí elas estão o tempo inteiro discutindo alguns assuntos, como por exemplo religião, e porque essa religião é assim ou é assado, porque Deus conduziu dessa forma, enfim. Isso não está sob o controle delas, elas não vão conseguir mudar o mundo e daí então elas só estão desperdiçando tanto tempo quanto energia. Deixe que cada um siga o seu caminho, cada um realmente vá àquela religião que se sente mais à vontade, e isso é o mais importante de todo o contexto. Que as pessoas estejam bem. Independente aí da opção, o mais realmente a orientação melhor é aquela orientação que venha a te fazer bem a nível não só religiosa, mas estamos falando aqui de religião. Então, muitas vezes você quer que a pessoa siga um outro caminho, sendo que esse outro caminho não vai fazer tão bem para ela, tá? Então, pare com isso, isso não está sob o seu controle e com certeza você gastando essa energia e o seu tempo, vai faltar tempo para outras coisas. Bom, depois existe a questão dos comentários que estão relacionados à política, sempre como se o cidadão fosse resolver algo, na verdade, que foi criado e causado uma desorganização já há muito tempo a nível político aí, né? Então, o cidadão só pode fazer isso através realmente dos votos. E eu não gosto desse tipo de assunto. Eu Isso não está sob o meu controle e eu não perco nenhum tipo de energia com isso, né? Procuro realmente fazer o meu papel de cidadão quando acho conveniente, quando não, também acabo nem fazendo, justifico depois. Mas o fato
o fato é que eu procuro ser bem prático com relação a tudo na minha vida. E isso é uma das coisas que não me tiram realmente o sossego. Eu não permito que isso realmente me tire o sossego e muito menos também faço com que o sossego das outras pessoas acabem pelo fato de expor minha opinião, tá? Então, procure realmente pensar nisso, porque essas situações vão também agregar e muito. Estão levando o seu tempo, estão levando a sua disposição e você não está resolvendo absolutamente nada. E aquilo que você deveria realmente resolver, você está não resolvendo, porque você fica se ocupando com esse tipo de coisa. Com relação à questão de sexualidade, um assunto muito polêmico, e as pessoas estão preocupadas demais com a vida do outro. Primeiro, as pessoas devem conduzir a vida da forma a qual acham conveniente e você não vai interromper esse processo. E a sua opinião pessoal, ela não passa de uma opinião pessoal. Então, dentro desse contexto, as pessoas têm a liberdade, elas têm a liberdade tanto legal, constitucional, quanto têm liberdade perante a sua consciência, os seus atos, as suas ações, e não estão fazendo nada de mal para você. Então, dentro desse contexto, o que você deve fazer é, primeiro, respeitar as pessoas e deixar com que elas vivam a vida da forma a qual elas acham que é conveniente. Isso é ponto e acabou. Então, perceba que só dentro dessa primeira parte aqui do vídeo, você já acaba se deparando com várias situações que provavelmente já te consumiram bastante. Depois vem mais um pouco ainda, né? Agora vem mais um pouco numa segunda parte que é referente a aquelas pessoas que gostam de ficar perdendo o seu tempo, perdendo a sua vida, porque conforme o tempo passa, você tem menos tempo na face da Terra. Cada minutinho que está indo embora está levando um pedaço de sua vida, cada minuto, cada segundo, cada hora. E você deve começar a entender isso. Porque aí você entende que a vida tem começo, meio e fim. E o tempo está passando. E você começa a entender o que é bom para você e você começa a buscar isso. E você começa a ser o quanto mais produtivo, produtiva dentro do seu tempo para que você consiga alcançar o quanto antes. E aí você para realmente de ficar fazendo brincadeiras o tempo inteiro. Você já parou para pensar que quem está brincando o tempo inteiro está fugindo de alguma coisa? Sem contar que está perdendo o seu tempo e fazendo com que outras pessoas também percam o tempo. Ah, mas eu gosto de ser assim. Bom, se você gosta de ser assim, depois goste dos resultados. Não reclame dos resultados. Então, as pessoas acabam criando todo um sistema diante da vida delas, é um sistema de fracasso. Onde elas não conseguem alcançar resultados nenhum, não é porque elas não têm potencial e capacidade, mas sim porque elas estão se comprometendo o tempo inteiro com coisas improdutivas. Então, perceba que brincadeiras demais, risos em coletivo, em grupo, vão fazer com que você, em excesso, vão fazer com que você sofra depois sozinho ou sozinha. Então, pare com isso, encontre um ponto de equilíbrio. Ninguém está dizendo aqui que você não pode brincar, estamos dizendo aqui que você não pode praticar isso em excesso. Como nada, na verdade, tudo você deve encontrar o equilíbrio. Então, brincadeiras demais, quem fala demais, existe uma situação que é sempre mérito de prêmio, que é, primeiro, você não facilitar que o problema chegue até você. O que você pode fazer para que o problema não chegue até você? Evitar é melhor do que tratar. Isso merece um prêmio, merece um Oscar. Então, o porquê que você sai por aí realmente falando demais e muitas vezes falando o que não deveria, se expondo. E quem se expõe
passa a ser uma vidraça. E todo vidro tem medo de pedra. Então, procure, na verdade, entender que muitas vezes você, além de estar desperdiçando o seu tempo e a sua vida, que consequentemente andam junto, você está se fazendo mal e não são as pessoas, porque você permite, você abre realmente as possibilidades através dos seus comportamentos. Você precisa ter uma postura diferente. Falar o que é necessário, ser sensato, sensata. Isso acaba mudando todo o contexto. Então, olhe quantas situações você cria no seu dia a dia com esses atos, com esses comportamentos e faz com que você se distancie muito daquilo realmente que você gostaria de se aproximar. Aí alguns estão reclamando que não ganham dinheiro, mas quando que realmente pararam para buscar conhecimentos necessários para se ganhar o dinheiro? Estão sempre fazendo as mesmas coisas, estão sempre levantando de manhã cedo, às vezes trocam de emprego, mas estão sempre na rotina, levantam cedo, um dia de trabalho inteiro, consomem todo o dia com o seu trabalho, voltam para casa já tarde da noite, cansados, sem energia, cansadas. E estão realmente vivendo aquela rotina, todos os dias da semana, todos os dias do mês. E acabam perdendo a perspectiva de melhora, acabam, na verdade, desanimando. Porém, continuam fazendo a mesma coisa. Então, isso também é uma rotina de pessoas que estão muito distantes ou se distanciando a todo momento da situação que querem, né? Daquilo realmente que querem ter, ser, né? Você precisa, para ter resultados diferentes, você precisa entender que você precisa ter os comportamentos diferentes. Então, perceba que esses pontos são pontos em comum entre as pessoas que não têm dinheiro. Uma outra coisa é, elas nunca estão satisfeitas sozinhas. Nunca. É incrível. Elas têm uma necessidade tremenda de ter outras pessoas fazendo companhia o tempo inteiro. O tempo inteiro. E isso faz com que elas acabem deixando as pessoas, de certa forma, interferirem no resultado que elas gostariam. Porque o segredo não está em quantidade. Muitas vezes essas pessoas têm tanto medo da solidão que elas acabam procurando pessoas a todo momento, a qualquer custo. Independente de ser pessoas semelhantes a ela, de estarem realmente na mesma vibe, de ter a mesma energia, os mesmos valores, independente de qualquer coisa, elas estão buscando pessoas o tempo inteiro. E daí então, essas pessoas, muitas vezes tendo uma outra direção, se é que tem direção, vão acabar puxando, levando elas para um lugar onde elas realmente não desejam. Então, olha uma outra situação que faz muito sentido. Uma outra coisa também, né, um outro hábito, entre vários que existem, né, é que eles nunca têm um controle total das contas e daquilo que ganham. Nunca sabem o que realmente sobra, não tem uma previsão do que realmente vai sobrar, não tem um planejamento para com relação ao que pode ser feito com essa sobra em quanto tempo. Se esse resíduo que sobra vai ser suficiente para alcançar um plano num determinado, para alcançar um objetivo num determinado espaço de tempo. Então comece aí a pensar se você se encaixa em um desses comportamentos ou em todos. Comece também a perceber que muitas vezes você quer estar no meio de pessoas, só atrás de festas,
querendo ser aceito ou aceita, não entendendo que o segredo não está em quantidade, o segredo está na qualidade. Então, perceba que dentro desse contexto, se você se encaixa nesses hábitos e comportamentos e outros, tome muito cuidado e se você é uma pessoa que quer realmente ir para um resultado diferente, que você quer realmente conquistar aí tudo aquilo que você sonha, pode ter certeza que dessa forma vai ser muito mais difícil. Você precisa, muitas vezes, para crescer, abrir mão de várias coisas e entender que tudo que você precisa está dentro de você. O fato é que está dentro de você, mas de forma desorganizada. E para organizar isso, a primeira coisa que você vai precisar aí encontrar é a paz e tempo para limpar e organizar toda essa sujeira. Então, diante disso, espero realmente que esse vídeo tenha sido proveitoso, que você consiga aí melhorar um pouco mais. E é claro, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário e compartilhar com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui.